Olá, vamos voltando devagarinho, enquanto as pessoas estão chegando, para a gente fazer a segunda parte da nossa live sobre a geografia e o turismo da Grécia. Só enquanto as pessoas estão chegando, se você quer convidar outras pessoas para assistir essa live, clica nesse aviãozinho que tem aí no seu smartphone, na parte de baixo à direita, e convide outras pessoas para compartilharem com você essa live também sobre a geografia e o turismo da Grécia, tá? Lembrando que essas lives, elas são feitas pelo Instagram de um pouquinho de cada lugar, mas tem o apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens, do Colégio Sartre e da Fio Laser, tá? Nós terminamos a primeira fase da live falando da ruína de Éfeso, na Turquia. Mostramos para vocês, repassando aqui as imagens, dá um foco aí na TV aqui, por favor, as ruínas de Éfeso. Depois nós mostramos que a cidade de Éfeso chegou a ter 500 mil pessoas por vez, é uma cidade enorme, tá? O apogeu dela se deu durante o Império Romano, é portanto o que a gente chama de uma cidade greco-romana. E fica na Turquia, né? É importante ressaltar. Perto da cidade de Kuzadasi, na Turquia. Aqui está o anfiteatro romano de Éfeso, com capacidade para 25 mil pessoas. A Biblioteca de Celso é o prédio mais fantástico das ruínas de Éfeso, pela qualidade harmônica e o detalhe decorativo que ele tem. Aí está a foto da deusa Nike, a deusa da vitória, e essa escultura em especial é a que inspirou a empresa Nike no seu símbolo, na sua logomarca, né, da deusa Vitória, e a gente parou aí. Aí essa foto mostra que a gente está voltando agora para coisas novas, a avenida principal de Éfeso, que vai dar lá na Biblioteca de Celso. É uma avenida larga, toda ela pavimentada de blocos de mármore. É uma avenida larga, toda pavimentada de blocos de mármore, e nos entornos dela existiam no passado os grandes palácios romanos. Quando a gente vai a Éfeso, é impossível não fechar os olhos e imaginar o que acontecia naquela época. As bigas e quadrigas passando aqui pelo meio da avenida, por cima dessa pavimentação de mármore, circulando, e a movimentação de pessoas muito grande, já que era uma cidade bastante povoada naquela época. Lembrando o pessoal que está chegando aí, a gente ainda tem bastante coisa para falar. Vamos falar ainda de Santorini, Atenas e Creta. São destaques que a gente vai dar daqui a pouco. E aí, se você pensar em alguém, algum amigo, alguma pessoa que tem interesse nesse conteúdo, se você quiser compartilhar, clica no aviãozinho aí no inferior de sua tela, e compartilha com esse amigo, que a gente ainda tem um bocadinho para falar. Lembrando que as lives estão disponíveis aonde? No YouTube, no canal do YouTube de Um Pouquinho de Cada Lugar, youtube.com/Um Pouquinho de Cada Lugar, ou no próprio, vai ficar depois no próprio Instagram, no IGTV do Instagram, tá? Bom, aqui tá, é só para frisar, lembrar essa coisa, já tinha falado antes, São João Evangelista viveu em Éfeso. A maior parte da vida dele, ele pregou em Éfeso, depois que fugiu de Jerusalém, e viveu em Éfeso durante muito tempo. Ele teve a responsabilidade de levar com ele Maria, a mãe de Jesus. E Maria ele levou para Éfeso, e existem relatos históricos, arqueológicos, que essa seria a casa da Virgem Maria. A casa da Virgem Maria é um ponto de peregrinação de Éfeso, muita gente vai lá, é no morro ao redor da cidade, muita gente vai lá para visitar a casa da Virgem Maria, onde ela teria vivido lá escondida por algum tempo em companhia de São João Evangelista. Tá? Daí a gente vai para a Ilha de Rhodes. A Ilha de Rhodes é outro destaque que está aqui, ó, nessa ponta mais a sul das ilhas gregas, a sul da Turquia. Aqui está a Ilha de Rhodes, e que se tornou famosérrima sempre nas nossas histórias, porque a Ilha de Rhodes foi quem abrigou o famoso Colosso de Rhodes. Era na Ilha de Rhodes que tinha a morada do deus Hélios, e foi construído na saída do porto da Ilha de Rhodes, no passado, um monumento gigantesco, o Colosso de Rhodes. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Das 7 maravilhas do mundo antigo, só uma delas permanece de pé até hoje, que são as pirâmides de Gizé, as pirâmides do Egito. O Colosso de Rhodes era uma delas. Ficava na entrada do porto de Rhodes. Os navios passavam por debaixo das pernas dessa imagem do deus Hélios, que era o protetor e o protagonista aí da ilha de Rhodes. Hoje não existe mais. A estátua ela foi destruída por um terremoto e não existe mais nenhum vestígio da existência dela. Só relatos históricos e arqueológicos mostram que ela teria ficado aí na entrada do Porto de Mandrake. O Porto de Mandrake, esses 2 pilares que tem aqui, ó, na entrada do Porto de Mandrake, você vê, ó, seriam exatamente os pontos de apoio do Colosso de Rhodes. Dá para fechar o olho e imaginar o gigantesco colosso aqui, ó, na entrada do porto, saindo desses 2 pilares, e os barcos para entrar no porto passando por baixo. Volta a imagem do colosso aí, só para a gente fazer a comparação dos pilares para a imagem. É exatamente isso aqui, ó. A imagem gigantesca, a escultura gigantesca e os barcos para ter acesso ao porto passando aí pelas pernas do deus Hélios. A ilha de Rhodes também ficou famosa por tem um conteúdo histórico espetacular, por ser a sede principal dos cavaleiros medievais da Ordem de São João. Os cavaleiros da Ordem de São João, eles, da Ordem de Malta, eram dedicados à Ordem de São João. Eles foram, junto com os cruzados, século XI, século XII, para o Oriente, para a região de Jerusalém, e no regresso fixaram-se em Rhodes. E aí em Rhodes construíram uma grande cidade murada. É uma das mais espetaculares cidades muradas que ainda existe na Europa. É a cidade murada de Rhodes. Aqui dá para você ver a extensão gigantesca da muralha de Rhodes, tá? Os Cavaleiros de São João, eles se instalaram aí desde o início do século XIV. E daí ficaram por muito tempo. Construíram aí hospitais, fortificações, uma série de outras construções foram feitas aí. Essa é uma delas, o Palácio dos Grão-Mestres dos Cavaleiros da Ordem de São João, construído aí na ilha de Rhodes. O Portão da Amboise era a entrada que dava para um dos destaques maiores da ilha de Rhodes, que é essa Rua dos Cavaleiros. Imagine isso aí, na Idade Média, a Rua dos Cavaleiros, os cavaleiros medievais circulando por aqui, casas, bares, tavernas, palácios de um lado e do outro, e os cavaleiros circulando por essas ruas. É mais ou menos essa sensação que se tem quando se vai a Rhodes e passa aí pela Rua dos Cavaleiros, tá? É uma cidade como todas as outras cidades gregas, de forte atrativo turístico. Dá para você ver nas fotos sempre que tem muitos turistas nos entornos. Não é apenas o turista de cruzeiro, é o turista que chega de ferry boat. A ilha de Rhodes tem muitos resorts, tem muitas áreas de turismo de sol e mar também, que atrai gente para lá. E tem muitas áreas para venda de lembranças da região. Pertinho da capital da ilha de Rhodes fica a cidade de Lindos, ainda na ilha de Rhodes. Se a cidade se chama Lindos, há de se esperar que ela faça jus ao nome, e não é diferente. Aqui está a linda cidade de Lindos. É uma cidade de casas brancas, formatos de cubo, como vimos em Mykonos, como vamos ver em Santorini e em tantas outras. Lá você tem a Baía de São Paulo, é uma das principais praias de Lindos. Existem resorts aí perto, tá? É uma das principais praias aqui na Baía de São Paulo. Observe a cor desse mar e a maravilha da praia que tem aqui ao lado. Chama-se Baía de São Paulo porque São Paulo esteve por lá, na ilha de Rhodes também, tá? A cidade de Lindos, como todas as outras cidades gregas, são cheias de ruelas, e essas ruelas circulam animais, porque uma das principais atrações de Lindos é a Acrópole de Lindos, e ela fica no alto de um morro. O acesso é um acesso mais complexo, você pode ir caminhando, claro, mas pode ir também montado num burrico, e os burricos se espalham aí pelo meio da cidade. Observe que em todos os cantos, ó, restaurantes, pousadas e assim por diante. É o barato da Grécia, está aí também na cidade de Lindos, na ilha de Rhodes. A igreja bizantina, Panagiai,
Essa é uma característica das igrejas bizantinas gregas, tá? Elas têm esses formatos octogonais, campanários aqui ao lado, e tem essa forma bem específica. São brancas, com telhados azuis ou vermelhos, quase sempre, assim como as casas também. A Acrópole de Lindos é um dos principais locais de visitação. Dá para você ver aqui pela quantidade de pessoas que está subindo para a Acrópole. A expressão Acrópole é utilizada para designar as áreas mais altas de uma cidade. As acrópoles ficam nas áreas mais altas, onde se instalavam alguns dos principais equipamentos públicos: castelos, palácios, fortificações, templos, etc. Em Lindos, a Acrópole é super bem preservada e é linda também. Lá de cima tem vistas espetaculares. E é lá dentro da Acrópolis que está o Templo de Atenas, com as suas colunas dóricas. A gente já aprendeu agora há pouco, né? Com as suas colunas dóricas, o Templo de Atenas. E lá de cima, Atenas é a deusa da sabedoria. Atena é a deusa da sabedoria, da justiça e da guerra. O templo está lá no alto da Acrópole de Lindos. Aí você tem a fortaleza que foi construída em Lindos, dos Cavaleiros Hospitalários da Ordem de São João. São os mesmos que estavam lá na ilha de Rhodes. Aquela rua, aquela avenida que a gente mostrou, a Avenida dos Cavaleiros, tá? A fortificação no entorno da cidade de Rhodes é dos Cavaleiros Hospitalários da Ordem de São João. São cavaleiros medievais dos cruzados do passado. E lá de cima da Acrópole você tem vistas maravilhosas da Bahia. São Paulo está aqui, ó, mostrando os beach clubs lá embaixo, e uma Bahia lindíssima, e as piscinas naturais de Lindos também, que é uma das atrações que a cidade tem, e a Grécia como um todo tem também. A ilha de Creta é essa aqui embaixo, tá? A gente estava na ilha de Rhodes, e aqui está a ilha de Creta. É a maior de todas as ilhas gregas. A ilha de Creta é enorme. A largura dela chega a mais de 250 quilômetros. Então é uma ilha grande, é a maior de todas as ilhas gregas. Tem grandes atrativos. Muitas cidades, muitos resorts. Foi o grande centro da civilização minoica, a ilha de Creta. A capital chama-se Heraklion. Aí observe, Heraklion é uma metrópole, uma cidade grande, tá? Muitas marinas, muitos barcos. Isso é muito comum em toda a Grécia, tá? Heraklion é a principal cidade da ilha de Creta. Mas a principal atração da ilha de Creta, o atrativo turístico mais forte, são as ruínas arqueológicas do Palácio de Knossos. Todos nós, quando estudamos história lá atrás e fomos estudar a Grécia Antiga, ouvimos falar do Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos, ele foi construído aproximadamente em 1900 a.C. Portanto, tem quase 4.000 anos de existência, o Palácio de Knossos. E ele foi já quase totalmente escavado, descobrindo-se aí uma ruína espetacular. Era a cidade sede da civilização minoica, o Palácio de Knossos, tá? E lá existem hoje áreas muito bem preservadas nas suas cores, algumas foram reconstituídas. Aliás, é uma das grandes discussões que Knossos levantou diante dos arqueólogos do mundo inteiro. É que a descoberta arqueológica de Knossos foi feita pelo arqueólogo Arthur Evans, era um inglês britânico, que comprou a região antes de escavar a ruína. Ele sabia que a ruína existia, ele comprou toda a área e começou a fazer a escavação da ruína, conseguiu fundos para isso, financiamento para isso, e começou a escavar a ruína. E o Arthur Evans, ele partia de um princípio que ele deveria restaurar as peças que eram escavadas. Hoje os arqueólogos do mundo inteiro condenam isso. Preferem deixar aquilo que é retirado no estado em que ele é retirado debaixo da terra. É o que acontece, por exemplo, em Pompeia, na Itália, né? Em que as escavações são feitas tentando preservar o que é retirado debaixo da terra da forma que sai de lá. O Arthur Evans não. Ele recuperou muitas das coisas que ele retirou por lá. Por um lado, ele fez algo que para nós é muito bom. Avaliar a história como ela era na época. Tentar ver, obviamente que ele fez essa recuperação com todo o embasamento científico que tinha
disponível na época. Então dá para a gente sentir o brilho nas cores das recuperações que foram feitas lá nas ruínas de Knossos. Espera aí, volta um pouquinho só para dar o detalhe das cores. A restauração dele levou a essa recuperação das cores e de fato dá para a gente ver o quanto bonito é. Esses dois monumentos que tem aí chama-se o Portador da Taça, no corredor da procissão. Esse é um corredor que tem em Knossos. Aquela outra foto é a área genérica e aí um detalhe. Era um corredor que tinha vários personagens desses, levando objetos diferentes. E esse aqui era o Portador da Taça no corredor da procissão. Aqueles murais estão aqui, ó. Ficam originalmente na entrada desse grande portal. O Portador da Taça. Aí outro dos afrescos maravilhosos que nossos é esse, é o Príncipe dos Lírios. Da mesma forma, ele foi recuperado, ele foi restaurado, e isso gera uma polêmica aí gerou uma polêmica entre os arqueólogos aí do século XX. Tá? Chifre da Consagração é outra peça importante que tem lá no Palácio de Knossos. Aí você tem alguns pitoí gigantes. Os pitoí é o nome que a gente dá a esses vasos gigantes de cerâmica. Esses vasos eram utilizados para armazenar alimentos. Então em Knossos foram encontrados vários desses. Eram utilizados para armazenar alimentos, para armazenar vinho. Alguns deles tinham esse objetivo. E em Knossos foram encontrados vários desses ainda em muito bom estado. Esses pitoí gigantes aí. Tá? Da ilha de Creta e Palácio de Knossos, a gente vai para Santorini. Santorini está aqui, ó, nas Cíclades, aquelas ilhas que eu falei no início da live, que ficam nos entornos da ilha de Delos, perto de Mykonos. Aqui está Santorini. Rhodes, Creta, Mykonos, aqui está Santorini. Santorini é a mais visitada das ilhas gregas, a mais charmosa, a mais encantadora e aquela que mais desperta o interesse dos viajantes. Santorini e Mykonos dividem essa importância, sendo que Mykonos é mais procurado pelas baladas, pela farra, pela vida noturna de Mykonos, que é extremamente agitada, e Santorini pelo aspecto bucólico que a cidade tem, que a ilha tem. Aqui está a ilha de Santorini e aqui está a mais charmosa das cidades. Volta aí, para pegar o detalhe. Volto já. Pronto. Os navios de cruzeiro eles ancoram aqui embaixo. Não existe ancoradouro na base da ilha. Saem barcos menores e de lá eles sobem para Fira, que é a capital da ilha de Santorini. Tá? Existe uma estrada aqui ao lado que é possível acessar e chegar lá em cima à cidade de Fira. Existem outros caminhos. Essa cidade aqui embaixo chama-se Fira Scala. Ela tem acesso por rampa ou acesso por teleférico. Também é possível chegar por teleférico lá em cima, tá? Mas a cidade é isso aí, super charmosa. Santorini é icônica porque o que restou hoje da ilha foi consequência de uma imensa erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica gigantesca que aconteceu em 1450 a.C. É uma das mais importantes erupções vulcânicas da era humana, de que o homem tem notícia. A erupção de Santorini foi tão gigantesca que ela praticamente pôs fim à civilização minoica. Muitas das cidades minoicas da ilha de Creta foram destruídas pelo tsunami que surgiu após a erupção do vulcão Santorini. Eu abri esse mapa só para você ver a distância. A erupção foi aqui na ilha de Santorini, gerou um tsunami. Esse tsunami gigantesco bateu de frente com a ilha de Creta. Muitas das cidades minoicas da ilha de Creta foram destruídas com a erupção do vulcão 1450 anos antes de Cristo. E o que restou da erupção vulcânica foi a borda da caldeira vulcânica, que é facilmente visível se nós quisermos imaginar nesse mapa. Aqui você vê a borda da caldeira vulcânica, ó, na ilha principal de Santorini,
mas ela emenda com outras ilhas aqui ao lado. E o que restou do vulcão Santorini ainda está aqui, ó. No meio da caldeira vulcânica ainda existe um pequeno vulcão ativo. Ativo significa dizer que ele tem possibilidade de entrar em erupção a qualquer momento. E aqui está a borda da caldeira, onde está a cidade Fira, aqui ó, no alto da falésia provocada pela caldeira vulcânica. Isso significa que o vulcão era desse tamanho todo, que está coberto pela água? Colapsou a cratera. O vulcão ele saía muito da caldeira vulcânica, ele se erguia com um cone vulcânico muito alto, e nas erupções explosivas isso acontece. O cone vulcânico explode. E quando o cone vulcânico explode, o que resta é essa borda da caldeira vulcânica que você viu ali. Era muito maior do que o que sobrou hoje aí da pós-erupção, tá? Essa foto também mostra bem, ó, uma borda da caldeira vulcânica do Santorini, tá? Que está lá em exposição, com reflexo do pôr do sol aqui nas encostas, que dá outro charme especial da ilha. Firá é a capital da ilha. A cidade é esse charme que você está vendo aí, ó, cheio de casinhas brancas com portas azuis, muitas delas em formato cúbico. E a grande diferença de Firá em relação às outras são as cúpulas azuis, tão comuns na cidade. Essas são as fotos mais comuns de Santorini. Essas fotos todo turista que vai fica procurando, onde é que eu posso tirar aquela foto da cúpula azul? E aí você tem os diversos terraços da cidade Firá, que você pode chegar a esse terraço. Muitos deles são restaurantes, bares, e dos terraços você consegue flagrar as cúpulas azuis das igrejas. Aqui dá para você ver bem, ó, a caldeira vulcânica em toda ela. Os navios muitas vezes ficam ancorados aqui no meio, e os domos azuis estão aí dando esse charme especial de Santorini. Aqui de novo, ó, a caldeira vulcânica bem colapsada aqui, bem quebrada, e um domo azul numa localização estratégica que você tem aí. Muitos dos terraços são acessíveis. Você chega aos terraços, porque são bares, são restaurantes, são hotéis, são pousadas, e de lá você pode tirar fotos incríveis de Santorini. Durante o dia, Santorini fica apinhado de gente. É um movimento enorme de pessoas para lá e para cá. Observe os navios, ó, ancorado aqui embaixo, dentro da Baía de Santorini. Os navios ficam lá e a cidade está lá em cima, a cidade de Firá, tá? Depois eu volto para essa foto. É só para dizer que as pessoas que andam para lá e para cá a todo momento circulam pela rua que tem esse nome, Angiuminá. É o mesmo nome da igreja, Angiuminá. Então uma multidão de turistas para lá e para cá, pela Angiuminá, em busca das atrações que passam pela rua. À noite, para os que têm a sorte de dormir em Santorini, a cidade fica num silêncio absoluto, ou pelo menos fica muito mais romântica à noite, porque à noite a cidade esvazia. Os turistas de navio vão embora durante o dia. E aí à noite a cidade fica super aconchegante, super charmosa. Por isso que vale muito como opção para quem for às ilhas gregas de avião, dormir 1 ou 2 noites em Santorini é um dos locais importantes de parada. Até porque Santorini dizem que tem o mais belo pôr do sol da Europa, tá? Fica visível do mirante de Santorini. É um pôr do sol incrível que tem por lá. Muitos dos turistas de navios não conseguem ver o pôr do sol de Santorini, porque os navios saem antes, e aí vão ver o pôr do sol de dentro do navio. Não deixa de ser menos bonito, mas óbvio perde um pouco o charme de você estar sentado em um dos bares ali de Santorini tomando um vinho. Não sei se estão assistindo a live, os amigos Cláudio Cotrim e Camila, Aloysio Neri e Verônica tiveram essa oportunidade aí de tomar um vinho observando o pôr do sol a partir de Santorini, que é considerado o mais bonito da Europa. Eu tinha pulado essa tela aqui antes, voltei a ela agora, para mostrar o perrengue chique, que é você descer até o porto de Scala Firá a pé. Existe uma rampa que desce, tá? O turista roots, e eu me considero assim às vezes, ele
busca esses desafios. E quando estávamos lá, Mônica, minha esposa e companheira de viagem, insistiu para nós irmos de teleférico. E eu disse, não, a gente tem que ir andando, vamos descer a rampa, porque da rampa a gente vai tirar umas fotos maravilhosas. E tiramos, de fato, umas fotos maravilhosas da cidade. Só quando a gente começou a descer a rampa, a gente caiu no meio desse perrengue chique aqui. Eles lá, os moradores de Santorini, colocam um rebanho de burros e mulas para descer e subir a rampa. E quando você desce, você vai descendo no meio dos burros e mulas. E os caras até para lhe inibirem que você vá a pé, né? Até para inibir que você vá, porque eles querem vender, que você desça no burro ou na mula, né? Até para inibir que você vá a pé, eles colocam os burros e mulas para cima de você. Aí é bastante constrangedor, a gente descendo, eu cheio de equipamento fotográfico, e os caras empurravam os animais para cima da gente, a gente tinha que ficar escapando um pouco, mas deu tudo certo no final. Fiz as boas fotos e guardei para sempre esse perrengue chique. Na próxima vez que voltar a Santorini, vou fazer as fotos no terraço, mas vou voltar de teleférico, acho que é mais confortável do que pegar essa contramão dos burros e mulas aí descendo a ladeira, tá? E aí vamos para Atenas. Atenas é a capital da Grécia, está aqui no continente, tá? No continente. Foi o nosso último porto de parada na viagem que fizemos. Muitas vezes é um porto de passagem para quem faz outros cruzeiros, saindo da Itália ou mesmo da Turquia, mas pode ser também um ponto de saída para quem vai de avião ou de ferry boat, pode começar ou sair aí por Atenas, tá? Atenas é uma cidade grande, hoje uma cidade de mais de 4 milhões de habitantes, é uma cidade que tem seus atrativos de metrópole, ou seja, bons restaurantes, bons lugares para frequentar, bares, boates, etc. Mas a paisagem geral de Atenas ela não é tão charmosa quanto de outras cidades gregas. Para a gente ver os encantos de Atenas, a gente tem que escolher, buscar e ir atrás desses encantos. E claro que eles estão lá também. Porque parte da cidade é um verdadeiro museu a céu aberto. Você vê muitas ruínas da Grécia Antiga, espalhadas lá por Atenas. A cidade foi bastante recuperada, bastante renovada para os Jogos Olímpicos de 2004. Quando aconteceu a Olimpíada de Atenas em 2004, a cidade se preparou para isso. E aí foram feitos muitos investimentos e tal. Muitos daqueles que foram críticos dos investimentos dizem que foi em função desses investimentos que a crise econômica da Grécia se avolumou com os Jogos Olímpicos de 2004. A gente passou algo parecido aqui com o Brasil, com a Copa do Mundo que o Brasil sediou há pouco tempo atrás, tá? Mas ao mesmo tempo, a recuperação de Atenas, foram feitos grandes investimentos, sistemas de transporte, metrôs e etc. Acabou descobrindo grandes achados arqueológicos. Hoje, em muitas estações de metrô de Atenas, você vê achados arqueológicos que foram encontrados com as escavações para os túneis de metrô, que estão disponíveis lá para visitação pública, tá? Esse é o estádio Panathinaiko. O estádio Panathinaiko ele foi também novamente todo recuperado para os Jogos Olímpicos de 2004, tá? E ele tem uma importância histórica muito grande. Primeiro porque foi aqui que aconteceu a primeira grande Olimpíada dos tempos modernos. Quando houve a retomada das Olimpíadas dos tempos modernos, em 1895, aconteceu em Atenas, nesse estádio Panathinaiko. Agora ele foi novamente recuperado para sediar as Olimpíadas de 2004, tá? E é no mesmo local em que existiam vestígios arqueológicos das Olimpíadas antigas da Grécia, tá? Aí então a foto no bairro histórico de Plaka. Plaka é o bairro mais pitoresco de Atenas, onde tem restaurantes mais transados, bares mais transados, e a característica de ser um bairro histórico, onde você pode circular livremente pelas ruas, tendo uma interação com a cidade aí muito grande. Na parte histórica, na parte mais da Grécia Antiga, você tem a Ágora Antiga. A Ágora Antiga é um pedaço da cidade onde existem muitas ruínas gregas, tá? E o prédio mais importante da Ágora Antiga é a Historiátolo, que é esse prédio de 2 andares, onde hoje tem museus e etc. Lá foi totalmente recuperado.
e hoje tem uma série de atrações que podem ser visitadas. Aqui ao lado da Historiátono você vê ruínas da Grécia Antiga, ruínas de 2, 3, 4 mil anos atrás que estão presentes aí. Tá? Aí está a Acrópole de Atenas. Esse é o principal conteúdo turístico da cidade, a Acrópole de Atenas. Eu disse a você agora há pouco, quando a gente falou da Acrópole de Lindos, que a Acrópole é o ponto da cidade mais alto, onde foram implantados os edifícios públicos mais importantes. Em Atenas, o principal desenvolvimento da Acrópole foi feito por Péricles. Péricles foi um dos principais líderes políticos de Atenas e foi o mais importante no aspecto desenvolvimentista. E foi Péricles que deu origem, deu início à construção da Acrópole. Lá em cima tem templos religiosos importantes, tem estádios fantásticos que estão presentes aqui na Acrópole de Atenas. Um dos grandes destaques é esse, o Odeon. O Odeon é o grande teatro de Herodes. Ainda hoje em funcionamento. Reparem que nesse dia que nós temos lá, estava tudo montado aqui para ter uma apresentação musical no Odeon. Tem uma acústica incrível, uma acústica impressionante. Foi construído 161 anos depois de Cristo. Aqui está o Odeon, que é o Teatro de Herodes. Hoje já bastante reformulado em algumas áreas, mas em outras ele preserva ainda as construções antigas como eram no passado. Tá? O Partenon é a principal construção da Acrópole. É o Templo de Atena, com as suas colunas dóricas. O Partenon está aqui, ó, é um templo gigantesco, foi construído para sediar uma espetacular estátua da deusa grega Atena, que não existe mais, infelizmente. Era toda ela revestida em azul e dourado, e que era um dos espetáculos aqui da Grécia Antiga. Hoje não existe mais, mas o Partenon está lá, sendo mantido e como um dos pontos de visitação mais importantes. Aqui tem detalhes do Partenon, com detalhes arquitetônicos e esculturas importantes. E esse é outro ponto importante lá da Acrópole, que é o Pórtico das Cariátides, no Templo de Erecteion. As cariátides são colunas jônicas, é uma das características de colunas jônicas, algumas delas tinham forma de mulher. As cariátides são colunas jônicas em forma de mulher. Essas mulheres são as cariátides. E fica na entrada principal do Templo de Erecteion, que é o segundo templo mais importante lá de cima da Acrópole. É o Partenon e depois o Templo de Erecteion com as cariátides que estão ali. E aí a gente passou para você algumas das principais imagens da Grécia que conhecemos. Lembre que a Grécia tem N outros atrativos. A Grécia tem N outras possibilidades. Não falamos, por exemplo, das Ilhas Jônicas, que são ilhas maravilhosas também, mas era um pouco mais do mesmo. Aquele mar azul espetacular, aquele mar azul invejável, com cidadezinhas charmosas, com galerias de arte, restaurantes, lojas de artesanato, etc. Faça uma pesquisa, escolha quais ilhas visitar. As mais importantes nós mostramos para vocês aí. E aí eu abro de novo essa tela para mostrar que a Via Alegria está levando pessoas no próximo ano. A gente está abrindo a temporada já de verão de 2021 com o cruzeiro do MSC Opera. É um dos principais navios da MSC, um dos mais modernos. E esse cruzeiro, pacote que escolhemos, ele vai de 1º a 8 de julho de 2021. Tá? Os pacotes, por enquanto, saem em 10 vezes de R$ 479. Tá barato pra caramba, é uma oportunidade. Se você quer reservar a sua viagem para 2021 e se a Grécia é um destino que te encanta, uma excelente opção está aí. Por quê? Além da Grécia, com os destinos principais Mykonos e Santorini, a gente visita ainda a Croácia com Dubrovnik e Split, duas cidades fantásticas, e Veneza, na Itália. Tá? Então, se você tiver interesse, está aqui, ó, o WhatsApp da Via Alegria é 99722-8464. 99722-8464. Manda uma mensagem lá, dizendo que você tem interesse em ir para a Grécia no próximo ano e a gente vai começar a realizar esse sonho para você. Ou se você entrar em contato pela página do Instagram da Via Alegria, @Via Alegria.
@Via Alegria na página do Instagram, você tem o e-mail contato @viaalegria.com.br, tem várias alternativas aí. Consulte o site que você vai ver, mas aqui está uma opção bacana para você. E a gente fecha com esse slide aí de Zeus, o Deus dos deuses. Antes de fechar, vamos contar o que vai ter semana que vem? Vamos sim, claro. Infelizmente a imagem de Zeus que nós escolhemos é a que tínhamos, não está na Grécia, está na Itália, mas os deuses gregos se espalharam pelo mundo inteiro. É na Piazza Navona, a Fontana de Cinque Fiumi, na Piazza Navona, um dos rios está homenageado aí por Zeus, o Deus dos deuses. Na próxima semana a gente vai fazer uma outra live que tem sido muito pedida. Espero que você possa assistir conosco. A gente vai falar do Chile. O Chile é um país de N possibilidades. A gente vai percorrer o Chile, do extremo sul ao extremo norte. Desde a Patagônia chilena até o Atacama, passando pelas áreas dos vinhedos, Santiago e assim por diante. Na próxima semana a gente tem Chile, a quinta-feira, às 20 horas. Obrigado aí por ter participado dessa live conosco. Está aí o YouTube do Um Pouquinho de Cada Lugar para relembrar. E os contatos de Um Pouquinho de Cada Lugar. O site umpouquinhodecadalugar.com, sem BR. O Instagram, @Um Pouquinho de Cada Lugar. Lembrando que no site, esses conteúdos todos têm volumes maiores, tá? O @Joaquim Nery, @Via Alegria. E o YouTube aí.com/Um Pouquinho de Cada Lugar. Obrigado! Na próxima semana a gente vai falar de Chile, não perca!